Números, capítulo 24. Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Versículo 9. Diferente das duas primeiras vezes, Balaão não saiu a fim de cumprir seus agouros e rituais supersticiosos. Ao avistar as tribos de Israel e o santuário de Deus, todos em perfeita organização, seus olhos foram abertos não apenas para o que via naquele momento, mas vindo sobre ele o Espírito de Deus, contemplou o futuro glorioso de um reino que não terá fim. A palavra do homem de olhos abertos foi uma profecia de inspiração divina acerca das bênçãos do Senhor sobre o seu povo ao decorrer da história e de sua vitória nos últimos dias. Irado com o que ouviu, Balaque repreendeu a Balaão e lançou sobre Deus a culpa de dispensar o adivinho sem as honras prometidas. Balaão, porém, voltou a falar em profecias, reforçando a vitória de Israel sobre todos os seus inimigos. Ao dizer, de Israel subirá um cetro, profetizou o reinado de Davi, mas também o reinado eterno de Cristo. Contudo, apesar de ter sido movido pelo Espírito Santo ao proferir aquelas palavras, Balaão não entregara ao Senhor o governo de sua vida, e sua contribuição para a obra de Deus se resumira àquele episódio. A bênção trina sobre Israel representa o caminho sobremodo excelente de Deus para os seus filhos em todos os tempos. A primeira bênção fala de perdão, de santificação e do sono, morte dos justos. A segunda fala do fiel cumprimento das promessas divinas, da constante presença de Deus com o seu povo e de seu zelo para com ele. E a terceira, da vitória do povo de Deus contra os seus inimigos, de suas moradas abençoadas e da vitória final através do reinado de Cristo. Não sabemos até quando nosso tempo de graça irá durar. Cada um de nós é chamado a tomar uma decisão pessoal e definitiva. Deus deseja nos perdoar, nos santificar e, ainda que apanhados pela morte, nos guardar no descanso dos justos para a primeira ressurreição. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. O Senhor é fiel e nenhuma de suas promessas jamais falhou. Josué capítulo 21, versículo 45. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículo 20. E ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. E por fim se levantará sobre a terra. Jó capítulo 19, versículo 25. Nos levando para as eternas moradas do Pai. João capítulo 14, versículos 1 ao 3. Ao longo das gerações, Deus tem lançado ao mundo o seu eterno convite. Vinde a mim. Mateus capítulo 11, versículo 28. Muitos têm acreditado em sua existência e atuação, mas como Balaão, apesar de ouvir a voz de Deus e de experimentar encontrá-lo, não permitem que ele realize o milagre da transformação que todos nós necessitamos. O mundo lhes é mais atrativo. Suas inclinações não são lançadas diante do oleiro dos corações. São aqueles que ficam fascinados diante das bênçãos de Deus, mas que não desejam fazer parte do povo eleito. Antes, escolhem o caminho de Balaão. Eis que vou ao meu povo. Que Israel fará proezas é uma promessa que continua em seu cumprimento e culminará no triunfo final do Israel de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 16. Deus não nos chamou para vivermos com Ele apenas uma experiência passageira, mas uma vida com Ele aqui, para que possamos desfrutar de uma vida eterna no porvir. Aproveite esses dias de pausa para fortalecer a sua vida com Deus e clamar pela unção diária do Espírito Santo. Um feliz sábado, Israel de Deus. Rosana Garcia Barros.